Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver, bem como nossos queridos colegas concurseiros conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também. Não custa nada e ajuda bastante. Então, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, vamos aí agora para a nossa quinta aula sobre o livro Educação Escolar, Políticas, Estrutura e Organização. Lembrando, mais uma vez, eu tenho que falar isso em todas as aulas, pessoal. Eu já fiz essas aulas, 3 aulinhas aí sobre o livro Educação Escolar. Porém, agora, como estamos com concursos abertos em diversas prefeituras, está pedindo especificamente o capítulo 3, o capítulo 3 da parte 4 desse livro. E por conta disso, eu estou refazendo essas aulas, agora focadas estritamente aí no terceiro capítulo da quarta parte, tá bom? Então estamos aqui na quinta aula, cuidado lá quando você for ver, dá uma olhadinha direitinho no título, para você não começar a assistir uma das minhas primeiras videoaulas e depois completar com as aulas novas, porque vai virar bagunça na sua cabeça, tá bom? Então eu tenho 3 videoaulas sobre o livro, e agora eu estou aqui na quinta videoaula sobre o capítulo 3 da quarta parte deste livro, tá bom? Então é uma aula diferenciada. Tá? E nós vamos dar sequência aqui agora no tema o debate qualidade e quantidade na educação brasileira, que a gente começou aí na outra aula e não deu para terminar, tá? Vamos dar sequência aqui. O processo, ixi, falhou aqui, peraí. Tem hora que dá uma falhadinha no mouse aqui. Vamos lá. O processo de democratização do país, ele foi retomado com a deposição de Vargas, em 45. A industrialização crescente, especialmente nos anos 50 e 60, levou à adoção da política de educação para o desenvolvimento com claro incentivo ao ensino técnico profissional. O golpe de 64 atrelou a educação ao mercado de trabalho, incentivando a profissionalização na escola média a fim de conter as aspirações ao ensino superior. Então aqui está falando, pessoal, está deixando claro aqui, que durante os anos 50, 60, né, teve aí uma adoção de política educacional para o desenvolvimento, voltada ali, no caso, na época da Revolução Industrial, né, o pessoal procurava dar uma segurada, não deixar o pessoal fazer ensino superior, porque precisava de operários, então voltava mesmo o ensino para o ensino, voltava o ensino para o ensino, gente, me desculpa, voltava ali a escola para o ensino profissionalizante. E com a deposição ali do Getúlio Vargas, né, a industrialização, a democratização do país, ela foi sendo retomada crescentemente. A Lei 5.692, de agosto de 71, ampliou a escolaridade mínima para 8 anos, né, que era o ensino de primeiro grau, que era da primeira à 8ª série. E tornou profissionalizante, obrigatoriamente, o ensino de segundo grau. A evolução quantitativa do primeiro grau não foi acompanhada de melhoria qualitativa, ou seja, melhoraram a quantidade, ou seja, garantiram ali escola para todo mundo, mas não melhorou a qualidade do ensino. Ao contrário, a expansão de oferta de vagas nos diversos níveis de ensino teve como consequência o comprometimento da qualidade dos serviços prestados, em razão de crescente degradação das condições de exercício do magistério e da desvalorização do professor também. Gente, uma coisa que eu costumo falar, um exemplo que eu vou dar aqui. Você tem um filho, eu tenho aqui uma filha, aí, por exemplo, eu coloco ela na escola particular, ela tem perua, porque a gente trabalha, não consegue levar, aí ela está fazendo um inglês agora para auxiliar nos seus estudos, que mais? Paga um convênio médico e tal. Gente, se eu tiver um segundo filho, ou se eu tiver um segundo e um terceiro, será que eu consigo pagar a escola para os 3? Perua para os 3? Consigo colocar os 3 no inglês? Será que eu consigo pagar convênio médico para os 3? Gente, minha renda, ela não vai aumentar, ela vai continuar a mesma. Então o que eu vou fazer? Vou ter que procurar uma escolinha mais barata que eu consiga pagar para os 3, ou colocar no ensino público. Vou ter que abaixar para um convênio mais barato para conseguir pagar para os 3, ou vou ter que depender da saúde pública, e assim sucessivamente, né? Então quando você tem mais filhos, seu salário é o mesmo, você não consegue dar a mesma qualidade de vida que você daria para 1, para 2, você não consegue dar para 3, para 4, para 5, tá? Ou seja, vai diminuir um pouquinho a qualidade ali de vida que você vai prover para o seu filho.
A mesma coisa aconteceu na educação. Eles aumentaram ali absurdamente, mas não aumentaram a taxação de impostos. Ou seja, desculpa gente, taxação de impostos. Eles não aumentaram os recursos disponíveis ali para a escola. Então, o que aconteceu? A educação, ela tinha ali, vou dar um exemplo, um salário mínimo para manter 300 alunos. De repente, já não é mais 300, agora é 1.500 alunos, mas os 300, o salário mínimo continua. Pô, tinha condições de manter 1.500 alunos com aquele valor? Né? Comprando material, produtos de limpeza, tudo. Então, foi degradando ali a educação, porque não tinha verba para poder estruturar a quantidade de alunos que estavam chegando. Então, automaticamente ali, com o crescimento, né, da oferta de vagas, foi decaindo a qualidade no ensino. A expansão das oportunidades nos 20 anos do regime militar deu-se pela redução da jornada escolar, pelo aumento do número de turnos, pela multiplicação de classes multisseriadas e unidocentes, pelo achatamento dos salários dos professores e pela absorção também de professores leigos, né? Ou seja, deixa eu só completar aqui, vai. O trabalho precoce e o empobrecimento da população, aliados às condições precárias de oferecimento do ensino, levaram a baixa qualidade do processo, com altos índices de reprovação. Então, assim, houve aí uma grande degradação nas condições do exercício do magistério, ou seja, não tinha estrutura para poder trabalhar, e também uma desvalorização do professor muito grande, tá? Então também começou a ter aquela degradação na questão do salário, não aumentava o salário do professor, porque afinal de contas não era o que o mercado pedia, né? Então começou aí o professor a trabalhar desmotivado e tal, e também aquela coisa, começou a contratar professores leigos, professores que não tinham experiência, muitos professores leigos não tinham nem didática para ensinar. Muitos professores que sequer tinham didática para ensinar. E com isso também foi contribuindo aí para a degradação da educação. Também aquela questão do trabalho precoce, né, para ajudar as famílias, né, quanto mais cedo começava a trabalhar, mais ajudava as famílias. E também o empobrecimento da população. A população pobre precisa que o filho ali trabalhe mais cedo para poder ajudar o pai e a mãe. Aliados também às condições precárias de oferecimento do ensino, né? Levaram aí essa baixa qualidade no processo e também altos índices de reprovação, ou seja, a pessoa trabalhava para ajudar os pais, não tinha tempo para se dedicar aos estudos, não conseguia acompanhar e reprovava, e logo começou também a defasagem aí no sentido de evasão escolar, né? A pessoa começou a desistir, parar de estudar e começar a trabalhar. Gente, falo aqui com muita tristeza, com muita vergonha, mas também, gente, posso me sentir assim uma pessoa privilegiada por ter passado por isso. Isso aconteceu comigo também. Eu também teve uma época, nossa, o cara é professor, pelo amor de Deus, né? Gente, eu também cheguei a uma época na minha vida que eu parei de estudar. Eu não via razão de eu estar na escola. A escola não melhorava a minha vida em nada. Então o que eu fiz? Larguei a escola e fui trabalhar. E aí muitas pessoas que trabalhavam comigo diziam: menino, você é jovem, você tem que estudar, pelo amor de Deus. Aí eu falei, tanto incentivo que eu tinha, eu falei, vou voltar. Mas eu não voltei para a escola por mim, eu voltei para a escola para impressionar aquelas pessoas que tanto me davam força e tal. E logo ali, pessoal, dei uma engrenada de novo e pumba. Foi pouquinho tempo que eu fiquei sem estudar, acho que 1, 2 anos ali. Mas, gente, não podia acontecer isso aí na minha vida. E eu fiquei sem estudar, falei, não quero mais estudar. Não leva a nada, não resolve nada. E ia trabalhar, porque o importante, gente, que eu aprendi ali com a minha família, uma família leiga, o importante era dinheiro no bolso, né? E mais uma vez vou mencionar aqui o filme do Zezé de Camargo e Luciano, Dois Filhos de Francisco, que o vô do Zezé de Camargo lá, interpretado pelo Lima Duarte, tem uma cena no filme que ele fala: escola pra quê? Pra eles virar vagabundo? Porque trabalhar pra eles, né, ser alguém na vida, era saber pegar numa enxada e garantir ali o sustento da família. Então estudar pra eles era uma coisa de vagabundo, era uma coisa de quem não queria trabalhar, de gente preguiçosa. Isso aconteceu comigo também. E aí foi o que aconteceu nessa época aqui com muita gente também. A evasão escolar, a reprovação, porque a pessoa tinha que trabalhar cada vez mais cedo ali para ajudar a família e não tinha também, não conseguia se dedicar aos estudos e começava a definhar, né, na questão da educação. Atualmente, o país está sendo vítima dessa política. O atraso técnico-científico e cultural brasileiro impede a sua inserção no novo reordenamento mundial. A escolaridade básica e a qualidade do ensino são necessidades da produção flexível, e a educação básica falha constitui fator que tolhe a competitividade internacional do Brasil. Então, assim, esse atraso, essa política que nós temos hoje no nosso país, esse atraso técnico, científico e também cultural do nosso país, ele impede a inserção do Brasil nesse novo mercado que
está acontecendo no mundo, aí, esse mercado. Você pega, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem o Vale do Silício, onde grandes empresas ali de informática da época, hoje trabalha tudo com a coisa digital, mídias digitais, sociais, aí, né? Esse mercado tem crescido assustadoramente. O brasileiro, gente, quando eu falo brasileiro, claro, não é 100% do povo, gente, mas a grande parte aí das pessoas que estão desempregadas, elas não têm condições de inserir no mercado de trabalho porque não tem a formação mínima para lidar com isso. Hoje quem manda no mundo é o computador. Então, assim, quem conhece computador, quem faz questão de informática, TI, essas coisas, é quem vai conseguir os empregos com maior facilidade, aí vai se manter no mercado de trabalho, entre outras áreas. E o Brasil ele não está preparado para isso, para essas tecnologias, para essas coisas. E não há o quê? Nenhum incentivo por parte do governo, que não investe nesse tipo de coisa, né? E a escolaridade básica que o brasileiro tem, a qualidade do ensino também, elas são necessidades aí da produção flexível. A nossa educação básica aqui, ela é tão falha que ela constitui um fator que tolhe, ou seja, que impede essa competitividade no mercado exterior. Tá? Então a nossa qualidade educacional aqui no Brasil, ela nem permite que a gente consiga competir aí no mercado internacional de trabalho. Tá? Infelizmente a gente está sendo vítima desse tipo de política aqui. Para Azevedo, o problema é que as propostas neoliberais e os conteúdos da ideia de qualidade esvaziam-se de condicionamento políticos e tornam a questão técnica, restringindo o conceito de qualidade à eternização do desempenho do sistema e as parcerias com o setor privado no que tange as estratégias da política educacional. Então Azevedo, ele fala muito assim, que o problema das propostas neoliberais é que elas tiram da escravidão, da subserviência da igreja e levam para outro tipo de subserviência, que seria o quê? O interesse do Estado, o interesse da economia, ou seja, ela leva muito essa qualidade de ensino que os neoliberais, eles tanto dizem defender. Na verdade, eles levam isso para o lado da empresa, da indústria, para o lado socioeconômico. Então, ou seja, a escola meio que fica sendo ali ferramenta de interesse do modelo socioeconômico do país, o que não deve acontecer. A pessoa tem que estudar por estudar, a pessoa tem que estudar para aprender, ela tem que estudar para ser um cidadão crítico, ela tem que estudar para ser uma pessoa que tome consciência de tudo que acontece no seu país, e não estudar simplesmente para se formar numa área para atender os interesses econômicos. Por exemplo, hoje, né, a teoria da informática e tal, a escola tem que voltar para a informática, tem que voltar, a pessoa tem que aprender, mas ela não está ali para estudar, para aprender a mexer com o computador, ela está ali para estudar para se tornar uma pessoa íntegra, para se tornar um pensador, para se tornar um cidadão sociocrítico, uma pessoa que intervém na sua sociedade. É para isso que a escola está ali. Ela não está ali para formar técnico de computador, certo? Então o Azevedo, ele critica um pouco essa questão da proposta neoliberal, porque o neoliberalismo ele tira das correntes da igreja para prender a pessoa num outro tipo de corrente. A qualidade do ensino consiste em desenvolver o espírito... Olha, gente, eu sempre faço isso, eu explico, depois quando eu vou ler, tá tudo aqui embaixo. Ó. A qualidade do ensino, ela consiste em desenvolver o espírito de iniciativa, autonomia para tomar decisões, a capacidade de resolver problemas com criatividade e competência crítica, visando, porém, atender aos interesses dos grandes blocos econômicos internacionais. A questão antes ético-política, uma vez que se processa na discussão dos direitos de cidadania para os excluídos. Por isso, o ensino de qualidade para todos constitui, mais do que nunca, dever do Estado em uma sociedade que se quer mais justa e democrática. Então, assim, quando a gente fala esse parágrafo aqui, ele explicitou muito bem o que eu tinha falado antes. A qualidade do ensino, gente, ela não pode se basear em atender os interesses socioeconômicos do país para manter a pessoa empregada somente, né? Ela consiste em você formar um cidadão com autonomia para tomar decisões, né? Capacidade de resolver problemas, ter uma competência crítica. E a questão também da qualidade do ensino, ela visa principalmente, ela é uma questão ético-política, porque ela se baseia muito nos interesses dos direitos da cidadania daqueles que são excluídos da escola. Então por isso que você não pode focar muito, porque quando você vira muita coisa para o mercado de trabalho, entra quem? Os melhores. Então você vai produzir os excluídos da mesma forma. E aqui a questão é garantir a escola para todos, inclusive aqueles que são considerados excluídos. E isso é um dever do Estado, né? Garantir essa qualidade de ensino aí para todos.
o que não tem muito interesse, porque o interesse dos governantes, na verdade, consiste aí em manter a pessoa ignorante aí como gado, votando ali na pessoa, no candidato que apenas sorri e dá uma florzinha para ele. Dessa forma eles vão ali roubando ali, desviando dinheiro do país à vontade, e as pessoas sendo gratas por isso ainda, porque ganhou um abraço do candidato quando ele estava no período de eleição. Na reflexão e no debate sobre a qualidade da educação e do ensino, os educadores eles têm caracterizado o termo qualidade como adjetivos de social e cidadã. Isso é, qualidade social e qualidade cidadã, para diferenciar o sentido que as políticas oficiais dão ao termo. Porque as políticas oficiais falam de qualidade de ensino e tal, e sempre, como eu falei aqui, já venho falando isso nos últimos minutos, mira essa qualidade na questão do mercado de trabalho, e não é só isso, tá? Então, nos debates aí sobre a qualidade da educação, os educadores eles têm caracterizado muito, né, os termos, os adjetivos social e cidadão ao termo da qualidade. Então, criou aí a qualidade cidadã e a qualidade social. Qualidade social da educação significa não apenas a diminuição da evasão e repetência, mas também, como entendem os neoliberais, né? Os neoliberais colocam ali que a qualidade da educação significa diminuir a evasão e a repetência. E a qualidade social, na verdade, ela se refere à condição do exercício da cidadania, né, que a escola deve promover. Então, por isso que hoje, nesses concursos que nós estamos aqui abertos das prefeituras, fala muito sobre a função social da escola. A escola ligada diretamente ao contexto social daquela comunidade a qual ela está inserida. Tá? E ser cidadão significa o quê? Ser partícipe da vida social e política do país. E a escola constitui um espaço privilegiado para esse aprendizado. E não apenas para ensinar a ler, escrever, né, contar habilidades importantes, mas insuficientes aí para a promoção da cidadania. Então a escola não pode só focar em mais, menos divisão, quem matou quem, por quê? Porque o mundo é redondo, mas também focar na realidade social daquela comunidade a qual a escola está inserida, tá bom? Dessa forma ela consegue formar o cidadão, aquela pessoa pensante que vai, como que eu posso dizer? Intervir na sua realidade. Poxa, se tem uma coisa aqui que não está bom, vamos trabalhar para melhorar, né? O cidadão ele não vai se adaptar à sociedade, ele vai ter o poder de transformar ela para que ela se adapte à sua melhor condição de vida, tá bom? Além disso, a qualidade social da educação precisa considerar tanto fatores externos, que são fatores sociais e econômicos, culturais, institucionais, né, quanto aos fatores interescolares, que afetam o processo de ensino-aprendizagem, articulados em função da universalização de uma educação básica de qualidade para todos. Então a qualidade social também, ela tanto vai considerar fatores externos, que é fatores relacionados ao governo, como também os fatores educativos ali da escola, né. E a gente vai deixar aqui agora, né, esse debate da qualidade-quantidade, debate qualidade e quantidade na educação brasileira. A gente vai deixando ele por aqui e agora a gente vai partir para uma outra temática que é o... Só um minuto, pessoal. O meu mouse tem hora que ele quer fazer uma hora do lanche no meio da aula, né? Aí ele para de funcionar. Vamos lá. Agora nós vamos falar aqui, pessoal, outro teminha, que é o embate entre defensores da escola pública e privatistas da educação brasileira. Então, assim, aqueles que defendem a escola pública e aqueles que defendem a escola particular, né? Compreender a educação pública no Brasil supõe conhecer como se deram, historicamente, os embates entre os defensores da escola pública e as forças privatistas, presentes ao longo da história educacional brasileira. A gênese da educação brasileira ocorreu com a vinda dos jesuítas, que iniciaram a instauração no ideário educacional dos princípios da doutrina religiosa católica, a educação diferenciada pelos sexos e responsabilidade da família com a educação. Esses princípios, a partir da década de 1920, chocavam-se com os princípios liberais dos escolanovistas, que publicaram em 1932, no Manifesto
publicaram aí o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, propondo novas bases pedagógicas e a reformulação da política educacional. Então, assim, gente, o início da educação brasileira ocorre lá com a vinda dos jesuítas. E olha só, gente, instauraram no ideário educacional os princípios da doutrina religiosa católica. Por que católica, pessoal? Por que não só doutrina religiosa? Porque, gente, qualquer um que falasse sobre qualquer outra fé religiosa naquela época, era torturado, queimado e assassinado pela igreja, gente. Né? Era tido ali como um herege. Quer dizer, Deus na terra era a igreja católica, não era aceitado. E aí você fala assim, mas isso era a cabeça do povo na época. Não era questão de cabeça, era questão de poder. Gente, assim como o governo federal, ele não queria descentralizar o ensino para os âmbitos estadual e municipal, pela questão de poder, a igreja também. Porque ela falava assim, olha, não pode, olha, aquele ali, ele não é cristão, ele não é... ser cristão era ser católico, né? Então, quantos evangélicos aí na época, era chamado até protestantes, né? Foram iniciados na época, e a pessoa queria pregar uma nova doutrina, os caras eram queimados vivo, era torturado, amarravam 4 carroças ali, uma em cada pé, uma em cada mão, e puxava no sentido contrário para rasgar a pessoa ao meio. Porque a pessoa era considerada um herege, era considerado um adorador de Satanás, se ele não era voltado para a igreja católica. E tudo isso por quê? Por causa de poder, porque a igreja católica ela não podia dividir. Gente, eu virei aqui, ficou ruim. A igreja católica ela não podia dividir o poder, ela não queria dividir o poder com ninguém. Então ela era absoluta, então ela não deixava ninguém ali que defendesse qualquer outro tipo de fé, né, estar ali no meio. E é por isso, quando chegou aqui a questão da educação, por isso que menciona aqui doutrina religiosa católica, porque era para defender os interesses não apenas da igreja, mas da igreja católica, que era só ela que importava. A educação diferenciada pelos sexos também, ou seja, tinha educação... Olha, gente, o dualismo educacional, eu falei isso na 4ª aula aí, gerou, tenho certeza que vai gerar bastante polêmica aí, que o pessoal fala muito sobre a questão do período militar. O dualismo da educação nessa época, ele era de diversas formas, né? O rico e o pobre, o branco e o negro, a menina e o menino. Então, até na questão da educação pelos sexos, o menino ia aprender profissão, ia aprender essas coisas, a menina ia aprender a bordar, ia aprender a ser uma boa esposa, aulas de etiqueta, aula de costura, de cozinha, de piano, para ser uma boa esposa. Ela ia se formar na escola para ser uma boa esposa. E os meninos iam aprender para ser profissionais. Tanto que existem inúmeras histórias aí, filmes. Eu vou até deixar uma indicação aqui de um filme chamado Suprema, né, que conta a história. O filme Suprema, que conta a história. Eu dei uma pausa aqui, pessoal, para achar o nome, né, para poder falar para vocês que eu não lembrava. Conta a história de uma juíza da Suprema Corte Americana chamada Ruth Bader Ginsburg. E a Ruth, pessoal, doutora Ruth Bader Ginsburg fez direito. Eu não vou ficar esticando aqui porque eu quero muito que vocês encontrem esse filme e assistam ele, que vale muito a pena. Ela fez direito junto com o marido, e o marido, uma época que estava até com câncer, ela precisou cuidar do marido e fazer o curso. E vou dar um spoilerzinho aqui, que ela na época cursava o curso dela de direito e o curso do marido de direito também, que ele estava mais avançado que ela, para poder levar para ele as matérias para ele poder se formar. E quando ela se formou, o marido estava desbancando lá, né, pessoal, nas empresas, ganhando muito dinheiro, e ela não conseguia pegar nada. Ela, o máximo que ela conseguiu ali foi dar aulas de direito em faculdade, porque ela era mulher e ninguém queria uma mulher como advogada, e lutou muito. Pessoal, resultado final da história, ela não só venceu, como também se tornou aí juíza da Suprema Corte Americana durante muitos anos, e veio falecer agora em 18 de setembro desse ano de 2020, aos 87 anos, pessoal, na ativa, trabalhando, aos 87 anos, quase 90 anos de idade, trabalhando como juíza da Suprema Corte. Não estava aposentada não. Então, filme Suprema, vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? O nome, procurem, pessoal, assistam, porque vale muito a pena. E por que eu estou falando isso para vocês? E eu estou fazendo essa indicação porque justamente porque as meninas elas não podiam estudar para ter uma profissão. Vou deixar mais outra dica aqui, o filme O Sorriso de Mona Lisa, com a Julia Roberts também, que fala mais ou menos da mesma temática, tá? As meninas estudavam ali, se formavam para serem esposas, e a Julia Roberts, ela era uma professora que ela não se conformou com aquilo, e ela falou assim, tá errado, cara, você sonha em ser uma advogada, sonha em ser uma pintora, uma escritora, você tem que correr atrás do teu sonho. O casamento é decorrência da vida, e não a sua meta de vida. E então vou deixar essas duas indicações aí, O Sorriso de Mona Lisa e o filme Suprema, tá? Então,
falando aí sobre essa questão que eu estou exemplificando, né, que as meninas elas tinham também essa diferenciação do sexo, como a gente está vendo aqui, né, que era um dualismo educacional, não apenas pela questão da doutrina, pela questão da cor, pela questão da condição social, como também questão do sexo, né, em que cada um ali aprendia aquilo que a sociedade, aquilo que a igreja determinava que era o correto. E também jogando a responsabilidade da educação para a família. Ou seja, a escola era um mero instrumento ali para formar, né, a pessoa para os interesses da sociedade. E a questão da educação, de ler e escrever, acabava ficando aí a caráter da família. E, inclusive, eu falei isso nas aulas anteriores, que a igreja ela brigou muito pela questão dos escolanovistas, porque ela falou assim que o escolanovismo, ele queria tirar o direito da família ensinar. Pô, que direito da família, cara? Você tem que ter uma escola com profissionais ali preparados para ensinar aquela criança, tirar a dúvida. Muitas vezes os pais não tinham nem condições de aprendizado para poder educar um filho. Então, assim, eles ainda brigaram por causa disso, colocaram isso ainda contra. Falou, não, eles querem tirar o direito da família ensinar. Claro, gente, tanto que hoje é proibido. Hoje a criança tem que estar numa instituição regulamentada para poder aprender, né? Não pode aprender em casa. E eles chegavam a esse absurdo, né, de colocar a família como responsável ali pela educação. E esses princípios aí, a partir da década de 20, né, chocou bastante aí com os princípios liberais, que está até aqui no parágrafo dos escolanovistas, que aí fizeram o manifesto dos pioneiros da educação nova, com bases pedagógicas novas, uma reformulação política educacional que fosse mais viável, né, pessoal, que não fosse tão absurda quanto essa questão aqui, desde a época lá dos jesuítas, essa proposta pedagógica que era vigente na época da Igreja Católica, né, que era uma coisa absurda. A Constituição de 1934, ela absorveu apenas parte dessas propostas, atribuindo aí papel relevante ao Estado no controle e na promoção da educação pública. Essa Constituição, ela instituiu o ensino primário obrigatório e gratuito e criou também o concurso público para o magistério, conferiu ao Estado o poder fiscalizador e regulador de instituições de ensino públicas e particulares e fixou também percentuais mínimos para a educação. Eu vou ler mais um parágrafo aqui, pessoal, porque está muito ligado, tá? Os católicos, porém, não foram totalmente tirados de cena. A educação religiosa ela se tornou obrigatória na escola pública, contrariando o princípio liberal da laicidade. Os estabelecimentos privados foram reconhecidos e legitimou-se o papel educativo da família e a liberdade dos pais escolherem a melhor escola para os seus filhos, o que mais tarde foi usado como argumento a favor da destinação de recursos financeiros públicos também para as escolas privadas. Então, assim, essa Constituição de 34, ela absorveu parte das propostas dos neoliberais, porque é uma coisa que eu defendo muito, pessoal. Ninguém é 100% perfeito e ninguém é 100% errado. Ninguém está 100% certo e ninguém está 100% errado. Tem muitas coisas do Paulo Freire que eu particularmente não gosto, não aprovo. Tenho que seguir porque está na legislação, mas não aprovo. Agora, tem muitas coisas boas de Paulo Freire, que eu, por exemplo, vou seguir. Então eu não sou um abilolado aí, igual muitas pessoas são, que fica assim, né, Deus no céu e Paulo Freire na terra. Não pode, ele fez muita coisa ali que não era funcional. Tem muita coisa na pedagogia de Paulo Freire que não é aplicável, que não dá certo. E nesses 26 anos aí que vem, aproximadamente mais de 20 anos aí, que vem sendo aplicada a pedagogia de Paulo Freire, tem muita coisa que não dá certo, tá? Tem outras que dá certo, tem outras que poderiam dar certo, mas precisa de uma segunda ferramenta para auxiliar, né? Então, assim, eu não sou um abilolado qualquer aí que fica Paulo Freire, né, e endeusando, colocando um altar para Paulo Freire. Nós temos diversos autores brasileiros, diversos educadores, diversos especialistas. Tenho certeza que nem Paulo Freire aprovaria esse tipo de coisa se estivesse vivo hoje. Então, assim, ele tem sim a sua parcela de contribuição na educação, que é muito grande, mas ele também não é um Deus, pessoal. Não é tudo que Paulo Freire escreveu que está certo, tem muita coisa ali que não é boa. Agora, nós temos que fazer dessa forma. E assim, a Constituição de 34 fez. Ela falou, não, o escolanovismo tem boas intenções, tem boas propostas, mas não é 100% deles que está boa. Né, que são propostas viáveis. A igreja também, tem muita coisa que é ruim, mas tem coisas também que são boas. Então o que fez? Deu um equilíbrio ali. Ela absorveu parte das propostas dos escolanovistas,
parte das propostas de escola novistas, instituiu ali o ensino obrigatório primário gratuito, criou o concurso público para quê? Para ter professores com capacidade de formar, de dar aula. Então, através do concurso, através de uma avaliação, entravam os melhores, não era aquela coisa escolhida ali na amizade, por questões políticas, que também acabava colocando professores sem condições de dar aula. Mas também não tirou a igreja totalmente da escola, ela tornou a educação religiosa obrigatória. Ela tirou o poder da igreja, mas não tirou ali a obrigação da criança, por exemplo, ter uma educação religiosa. Os estabelecimentos privados, eles também foram reconhecidos, bem como subsídios, né? Entre outras coisas. Então, assim, essa Constituição de 34, pessoal, ela meio que deu um meio termo ali, garantindo a qualidade da educação, mas sem ficar privilegiando um lado ou outro, tá? Pessoal, a gente vai ter uma sexta aula, que é onde eu vou estar terminando aí finalmente essa temática do capítulo 3, tá? Mas agora já deu os 30 minutos aqui, a gente vai fazer mais uma pausa, e aí nós vamos gravar a última aula, tá? Por enquanto, bons estudos e até a próxima aula.